temos a entrada dos ministros, já a começar pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, seguida dos demais ministros, dirigindo-se aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Sempre a expectativa, bom, primeiramente a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente podemos ter alguns avisos, podemos ter pronunciamentos, inclusive a partir da própria presidência da Corte, e a sessão de julgamentos, sessão jurisdicional propriamente dita. E hoje está ali no canto direito aqui do seu monitor, a entrada também do ministro Cristiano Zanin, que ocupa já hoje pela primeira vez em julgamento a 11ª cadeira do STF. Vamos acompanhar agora a sessão ao vivo, como sempre, direto do plenário. Muito obrigada, podemos nos sentar. Declaro aberta, nesse 9 de agosto de 2023, a 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h44, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovado. E cumprimento com muita alegria os senhores ministros, nesse dia que nós temos boas notícias. Cumprimento o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, a nossa querida ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, que infelizmente no momento não está aqui conosco, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumprimento as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, os profissionais de imprensa, enfim, todos que aqui se encontram presentes, e também os que nos assistem de forma remota pela TV Justiça. Eu registro ainda a presença no plenário de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino: a Universidade Central FAEM, Chapecó, Santa Catarina, estão aqui à nossa esquerda, e da Universidade de Vassouras, o campus Maricá, Rio de Janeiro, ministro Luiz Roberto. Olha só, sejam todos muito bem-vindos, né? Estão aqui, ó, Vassouras, presente num dia tão importante. Sejam todos muito bem-vindos e que tenham muito proveito com essa nossa sessão, onde o tema, ele galvaniza, de fato, o juiz de garantias. Mas, antes disso, eu começo com um registro, né, que me permitam reiterar. Ontem, completaram-se 7 meses da invasão criminosa com intenções antidemocráticas dessa sede do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a sede dos 2 outros poderes da República. E o registro eu faço justamente para que eventos dessa natureza não mais se repitam e, por outro lado, o que é mais importante, para que nós cultivemos cada vez mais a nossa democracia constitucional e lutemos pelo aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Feito esse primeiro registro, eu passo ao segundo, que é muito alvissareiro, que é um renovar de boas-vindas ao ministro Cristiano Zanin,
que está a participar pela primeira vez de uma sessão plenária de julgamento do Supremo Tribunal Federal. E renovo o que disse no dia da posse, ministro Zanin. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, em muito, enriquecerá o Supremo Tribunal Federal, esse colegiado, por todas as virtudes e por todas as qualidades que detém, onde eu sempre destaco, não só a cultura jurídica, preparo técnico, equilíbrio, experiência, mas a lianeza no trato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E, por último, registro, né? O que me enche de alegria é que hoje nós temos a eleição da próxima administração do Supremo Tribunal Federal. Então, eu convido, antes de qualquer outra manifestação, né, eu convido todos a votarem, a exercerem o direito ao voto. Já estão liberados? Sim. Veio por e-mail? Por e-mail, né? Como enviasse? Por e-mail? Acabei de receber. Ué. Eu não sei. Por e-mail? Não. Acho que não. E-mail? Alexandre, você tem uma chance de dá para eu... Você está ficando um pouco... Eu estou de baixo. Você está... Não é pelo notebook, é por... Ah, chegou. Meu chegou agora. Não. Você coloca ele para presidente e para mim. Se der errado, pode dizer que foi uma orientação sua. Não é isso, é para presidente e para vice. Vou falar com o Gilmar. Não, é porque antes era separado. Sim, porque Tem duas votações, tem dois quadradinhos. Sim, porque aqui é simultâneo, antigamente era simultâneo. Então, como você vai estar aí? Enviei agora, deixa eu. Ele não falou com Ah, tá bom. Eu também foi. Não, foi. E depois a outra. E aí, então, quando fosse a votação do vice, você já está eleito. Pode me mandar por Spark, por favor? Não, o meu não chegou. Vota no Alexandre. Ah, eu não voto nele. Então, por isso que ele dá sempre 10 votos. O Cássio não tem. Não, não veio. Porque. Será que não veio por e-mail? Abre o Spark para mim, por favor. Porque é pelo e-mail, né? Ó. É o do Supremo. Não sei se... Presidente. Não, peraí. Pois não? Presidente, Ministro Alexandre? Antes de Vossa Excelência anunciar as eleições, só para o assunto anterior, só para um registro, Vossa Excelência disse que ontem nós completamos 7 meses dos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro, o dia, como Vossa Excelência bem diz, o dia da infâmia. Eu queria só, nesse momento, para a gente dizer que, agradecendo à presidência pelo apoio ao meu gabinete, dizer que o Supremo Tribunal Federal, nesse período, recebeu já e analisou o plenário, recebendo 1.295 denúncias, sendo 232 denúncias pelos crimes mais graves: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, deteriorização de patrimônio tombado, todos em concurso material. Mas o mais importante, presidente, é que dessas denúncias, 232 denúncias pelos crimes mais graves, nós já encerramos a instrução de 228. Só 4 ainda estão
para encerram essa semana. Também aproveito aqui para agradecer o Ministério Público Federal e agradeço em nome do chefe do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, doutor Augusto Aras. O Supremo Tribunal Federal ouviu 386 testemunhas de defesa, fez a oitiva de 719 testemunhas de acusação e realizou 229 interrogatórios. Fizemos tudo isso durante o recesso, nas 4 semanas do recesso. Encerramos a instrução dessas 228 ações penais dos crimes mais graves. O Ministério Público já apresentou alegações finais em mais de 60. O prazo para a defesa se encerra agora, dia 23 de agosto, e estaremos já pedindo pauta a Vossa Excelência para julgarmos as primeiras ações penais referentes aos atos violentos ocorridos em 8 de janeiro, para que Vossa Excelência, quando entender adequado, possa já pautar no início de setembro. Acho importante fazer essa observação, essas análises, também agradecendo aqui, faço questão de fazê-lo, a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, que atuaram, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se colocaram à disposição para que nós pudéssemos, em 4 semanas, realizar toda a instrução dessas 228 ações penais. Obrigado, presidente. Ministro Alexandre, eu agradeço a lembrança de Vossa Excelência de fazer essa complementação de registros, porque, de fato, tem sido árduo o trabalho empreendido pelo gabinete de Vossa Excelência, naturalmente com Vossa Excelência atesta, mas também por diversos setores aqui, administrativos, né, e judiciais do Supremo Tribunal Federal, dando suporte a uma tarefa verdadeiramente hercúlea, né, diante do número de ações, inclusive que sobrecarregam o próprio sistema do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato, um trabalho árduo que merece ser louvado e muito. E eu agradeço, como sempre, a Vossa Excelência. Inclusive, vi que há pouco Vossa Excelência ainda expediu diversos mandados, né? Na verdade, liberando, né, detidos, né, justamente nessa linha necessária à instrução dos processos e nos momentos adequados. Exatamente, presidente. Nesses últimos dias, eu concedi 162 liberdades provisórias, exatamente porque terminamos a instrução, terminamos com o interrogatório, as partes não solicitaram novas diligências, então não havia mais a necessidade, nesses casos, da garantia para a instrução processual penal, como em outros ainda há, e outros há a garantia da ordem pública. Mas, como não havia mais essa necessidade da prisão cautelar, entre segunda e hoje, 162 pessoas, 100 homens e 62 mulheres tiveram a liberdade provisória com medidas cautelares, a substituição da prisão preventiva com as medidas cautelares. Obrigada, ministro Alexandre, pelos dados. E eu, voltando às nossas eleições, eu estou aqui a cumprir o nosso regimento interno, porque vou me afastar no mês de setembro. Então, por essa razão, estou observando o regimento interno, que diz que as eleições sejam procedidas na segunda quarta-feira do mês anterior, no caso, é o mês de agosto. Todos já votaram? Certo. Não, então nós vamos dar prosseguimento e depois o resultado fica para um pouquinho mais adiante. Ministro Zanin, eu também enfrentei aqui uma pequena dificuldade e aí veio por uma outra forma, né? Porque pelo meu e-mail eu também não consegui abrir. Deve ter sido a mesma coisa. Será que poderia ser pelo Zap, como eu fiz? Não, aqui eu... Talvez pelo Spark, seja pelo Spark. O meu, pelo Spark, eu votei em 1 segundo.
né? Não sei se o micro do ministro Zanin, pelo Spark é muito rápido. A tentativa por e-mail restou a minha frustrada. Faltam 10, tá doendo? Já tem. Doutora Carmen. O ministro Nunes Marques já recebeu? Já botou? Já botou. Ótimo. Presidente, vai me deixar nesse suspense. Ah, Logo comigo. Precisando reforçar a campanha. Máxime com essa assistência toda de vassouras, presencial. Como é que nós vamos deixar, né, ministro Luiz Roberto? Não é? Eu trouxe ali. Esse transporte de eleitor é verdade. Se der tempo, Não querem? se der depois eu faço. Aquelas adaptações Percúrio. Por Spark, é a coisa mais rápida. Eu sempre voto pelo Spark. Como eu sou analógica, eu bem que poderia ter promovido, e não digital, uma eleição nos moldes antigos, como, né, nós estávamos habituados a fazer. Mas seria Podia ser um mau precedente. isso quer dizer, seria um retrocesso, né? Seria um retrocesso. Mas vinha uma urna muito bonita, nós depositávamos as cédulas. Conseguiu agora? Viu? Como pelo Spark é o caminho. Não sei por que vocês... Já viu? E o resultado, para que eu possa anunciá-lo? Quanto antes. Era evidente. Não, o contrato. Nem tem ideia. Era evidente. Onze votos. Toda a composição. Né? Ministro Luiz Roberto Barroso, 10 votos. Ministro Edson Fachin, 1 voto para presidente. Eleito o ministro Luiz Roberto Barroso para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça no biênio agora 23-25. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. Eleitos, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin, e permita-me apenas que eu registre a minha enorme alegria pessoal. Até há pouco eu via e assistia e participava das eleições daqueles ministros e ministra que chegaram antes de mim. Agora eu participo da eleição dos que chegaram depois de mim. Lembro que o ministro Teori Zavascki, querido e saudoso, um dia comentou comigo: Rosa, estaremos juntos um dia na administração. E como todos sabem, eu tinha um carinho muito especial, que eu mantenho pelo ministro Teori Zavascki, e, infelizmente, não aconteceu, mas eu sou abençoada por poder, hoje,
anunciar a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Edson Fachin. A eleição, presidência, vice-presidência, e permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz, né? E com todo êxito, como tenho absoluta convicção de que será. Parabéns a ambos. Presidente, se me permite. O único toque que não é de alegria nesse momento é a proximidade da aposentadoria de Vossa Excelência, depois de uma luminosa carreira na magistratura do trabalho, até o Tribunal Superior do Trabalho, e depois na extraordinária gestão que Vossa Excelência teve à frente do Supremo Tribunal Federal, com realizações notáveis que a história registrará em bronze. E foi um privilégio para todos nós, e ainda vai perdurar um pouco mais, estar sob a administração de Vossa Excelência, por todas as suas virtudes de temperamento, por todas as virtudes de Vossa Excelência jurisdicionais e por ser essa pessoa adorável que nós amamos tanto. Eu, da minha parte, e talvez também do querido Fachin, na vida é preciso ritos, disse a raposa ao príncipe na célebre obra de Antoine de Saint-Exupéry. E apesar de ser um rito que se renova, ele tem, no entanto, um significado muito importante para cada um de nós que chega a esse momento. O primeiro significado, naturalmente, é a confiança renovada dos colegas para a condução da casa. E a segunda é a honra imensa de chefiar o Poder Judiciário brasileiro, composto de milhares de juízes dedicados, abnegados, que distribuem justiça pelo país afora. De modo que eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e consciente do peso dessa responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa, e nós vamos suceder Vossa Excelência, porque substituí-la não é possível. Mas, na verdade, eu pretendo dignificar a cadeira, como já o fizeram os eminentes colegas que aqui estão presentes ainda no tribunal, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux, todos com gestões memoráveis à frente dessa casa. Eu gosto de dizer que a vida me deu a bênção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja o de fazer um país melhor e maior e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça por todo o país. De modo que eu gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas, porque não há gestão que possa ser bem sucedida nem vitoriosa sem a colaboração de todos, e espero ser abençoado para cumprir bem a minha missão. Muito grato a Vossa Excelência e a todos os colegas. Presidente, Vossa Excelência me permite a palavra. Pois não. Gostaria muito de parabenizar Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, pela eleição, agora consagrado juntamente com o ministro Fachin, certo de que Sua Excelência chega no momento certo, como o divino permite, e após esta composição estar plena de grandes nomes que ocuparam esta mesma presidência. O Ministério Público se associa a todos os votos de sucesso, de parabéns, assim como participa desse momento com um senso de muita satisfação de saber que a justiça brasileira estará muito bem entregue nos próximos 2 anos com o ministro Barroso e com o ministro Fachin, ora
já aqui a revelar todo o que se espera de bom para o Brasil. Dessa forma, o Ministério Público se manifesta agradecendo a oportunidade de Vossa Excelência pela oportunidade. Muito obrigado. Presidente, um pequeno adendo, agradecendo ao doutor Aras, só para acrescentar que também é um privilégio e uma bênção poder estar na presidência na companhia do ministro Luiz Edson Fachin, meu amigo querido dos últimos 30 anos e, sem nenhum favor, uma das melhores pessoas que eu conheci ao longo da minha longa jornada. Apregou para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, tendo como requerentes a primeira, a Associação dos Magistrados Brasileiros e a AJUF, a segunda, Podemos, Partido Podemos e outro, a terceira, Partido União Brasil, e a última, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Eu relembro que o voto do ministro Luiz Fux, relator, foi de julgamento de parcial procedência das ADIs para julgar inconstitucionais os artigos 3º-D caput, 3º-F caput e parágrafo único e 157, parágrafo 5º, todos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964 de 2019, para dar interpretação conforme a inúmeros dispositivos. Eu vou me permitir não proceder à leitura de todos, porque, naturalmente, agora, com o voto vista do ministro Dias Toffoli, eles serão enunciados um a um. E, por fim, para declarar constitucionais os demais dispositivos que também estão enunciados na nossa ata e que, naturalmente, serão agora objeto de análise. Houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli, a quem eu passo a palavra para que passe a proferir. Boa tarde, senhora presidente. Permita-me, nesse momento inicial, saudar a todas e a todos que estão presentes e que nos acompanham, na pessoa do novo colega que tomou posse na última quinta-feira, doutor Cristiano Zanin. Seja muito bem-vindo. A sua indicação e a sua aprovação pelo Senado da República e pela primeira vez participando da bancada em sessão jurisdicional significa muito para todos nós, pelo histórico de luta pelos direitos e garantias fundamentais que Vossa Excelência demonstrou ao longo da sua carreira na advocacia. Lutas difíceis, muitas vezes incompreendidas, mas aqui está, não como um prêmio, mas pela sua capacidade, pela sua resiliência e pela sua condição de notável saber jurídico. Seja muito bem-vindo. Senhora presidente, essa é uma sessão de muitos significados. Vossa Excelência iniciou com o registro do dia 8 de janeiro, 7 meses, na data de ontem. E realmente isso nos toca a todos. E é uma sessão que eu me sinto emocionado, por vários motivos. Por este trabalho que, em 7 meses, Vossa Excelência, que já anuncia até a antecipação da aposentadoria para o dia 20, final de setembro, permitindo, assim, a posse do eminente colega Luiz Roberto Barroso, que acaba de ser eleito ao lado do ministro Luiz Edson Fachin. Vossa Excelência fez um trabalho estupendo, embora nesse curto período de presidência. E, nesse sentido, também temos que saudar todo o sistema de justiça. A partir do dia 8 de janeiro mesmo, quando Vossa Excelência, ao lado do ministro Luiz Roberto, tive a oportunidade de estar aqui presente também, começarmos a fazer todo o que era necessário para a reconstrução
com a colaboração de todo o sistema de justiça. E, posteriormente, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, sempre com a sua coragem, a sua capacidade técnica e a sua capacidade de tempo. Já estamos aí, com casos que serão já julgadas as denúncias. E aí também é necessário registrar o trabalho do sistema de justiça, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, porque se as denúncias não viessem, não teríamos como estar aqui a julgar, e o trabalho técnico que foi feito com a celeridade necessária e sem prejuízo nenhum às garantias individuais e fundamentais. É assim que se deve trabalhar, respeitando a Constituição, respeitando as leis e o sistema de justiça. E, nesse momento em que elegemos a nova gestão do Supremo Tribunal Federal, que se anuncia a posse para o próximo dia 28, salvo engano, de setembro, não desse mês, mas do mês vindouro, Vossa Excelência também lembrou e que reforçou a emoção de todos nós a passagem nesse tribunal do ministro Teori Zavascki, de quem todos nós era muito querido. Mas assim o destino o quis. O destino do nosso Pai eterno assim o quis. E sucederá a Vossa Excelência, não o saudoso Teori, mas também o nosso querido amigo Luiz Roberto Barroso, ao lado do ministro Luiz Edson Fachin. 2 Luizes. Eu que tinha, meu pai chamava-se Luiz. Tenho a honra de ter aqui ao meu lado 3 colegas que se chamam Luiz. Tenho certeza que farão uma excelente gestão. E, na oportunidade, como primeiro a votar hoje e tendo a possibilidade da primeira palavra, dizer da minha felicidade, da minha honra, da minha alegria e da minha colaboração singela, que sempre estará à disposição de Vossas Excelências nesse trabalho que, quando eu tive a oportunidade de fazer a eleição do meu sucessor, eu disse, essa cadeira é muito, muito trabalhosa, não é fácil, não é fácil. Assim me dissera a ministra Carmen Lúcia, quando a mim me passou, desejando a sorte de ter tempos melhores. Também desejo, senhora presidente, ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Edson Fachin que tenham tempos melhores, mais tranquilos. Mas sem deixar de dizer que Vossa Excelência, apesar das situações difíceis, honrou e fez o melhor possível, o melhor daquilo que era o melhor que a gente poderia imaginar para que esse tribunal não parasse como não parou. Então, é um momento de muita significância e de muita emoção essa sessão. E ao também estarmos com uma pauta de um tema tão importante, senhora presidente. Mas fiz questão, desculpem os eminentes colegas, de poder extravasar um pouco da emoção de tudo o que aqui, Vossa Excelência, na abertura dessa sessão, nos tocou o coração. Muito obrigado, senhora presidente. Respirar um pouco? Para então, irmos à frente. Respire um pouquinho, enquanto eu digo só uma coisa bem rápida, que se alguma coisa fiz, e acho que fiz, porque fiz e estive com todos os ministros, ministra Carmen Lúcia e Vossas Excelências, todos ao meu lado, e com uma equipe fantástica de servidores e servidoras da casa. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, tudo o que foi feito por esse conjunto de pessoas, e acho que num ato muito simbólico, no dia 1º de fevereiro, isso se expressou naquele grande abraço que todos nós demos ao prédio reconstruído do Supremo Tribunal Federal, demonstrando o nosso comprometimento com essa instituição e a honra que todos nós sentimos em integrá-la, em aqui trabalhar em prol sempre dos nossos jurisdicionados, em última análise, da sociedade brasileira. Acho que já deu tempo, ministro. Obrigado, senhora presidente. Mas sempre registramos todo esse trabalho coletivo, mas a liderança é primordial e Vossa Excelência assim o fez. Acima de toda e qualquer expectativa, a sua liderança foi fundamental. Senhora presidente, o meu voto
completo é muito mais extenso do que o extenso resumo que me sinto obrigado a fazer a leitura, pedindo desde já escusas aos eminentes colegas. Eu terminei o voto escrito só exatamente às 14 horas de hoje, porque é um tema bastante complexo e muita tecnicalidade, não é, eminente relator? E, ao iniciar o meu voto, eu gostaria de cumprimentar o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, registrando o trabalho criterioso, o trabalho responsável, o trabalho técnico com uma questão tão sensível, porque isso envolve uma reorganização de toda uma cultura processual penal do nosso país, com a introdução de um instituto com o qual nós nunca trabalhamos na nossa história processual penal, nenhum dos operadores do direito, seja a magistratura, seja o Ministério Público, seja a advocacia privada, seja a polícia judiciária e seja a polícia técnica. Então, era um trabalho que eu gostaria de registrar aqui, um trabalho consciencioso, realmente que demandava tempo para que nós pudéssemos amadurecer isso. E, quando a lei foi aprovada e sancionada, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, estava eu na presidência deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e fui o primeiro a receber, porque foi durante o plantão, as ações que aqui estamos a julgar. Daí também que, ao mesmo tempo em que cumprimento o eminente relator, eu agradeço aos eminentes colegas que regimentalmente votariam antes de mim pela aceitação e pela possibilidade de terem permitido uma antecipação de vista para poder, como aquele que primeiro verticalizou sobre essas ações e proferiu uma decisão liminar sobre todos os pontos aqui abordados e impugnados nas respectivas ações, poder antecipar, então, o meu pedido de vista e trazer o meu olhar sobre esse tema tão importante, que é um tema que realmente muda a cultura processual penal e da nossa justiça criminal. Então, no voto resumido, senhora presidente, eu não vou repetir aqui todo o relatório do eminente ministro Luiz Fux, até porque, ao longo do voto, eu vou fazer referências a todas as posições do eminente relator, ponto a ponto. Então, no voto resumido, eu digo, iniciando, senhora presidente, que acolho o bem lançado relatório do eminente relator, ministro Luiz Fux, e adianto que acompanho o voto de Sua Excelência pela parcial procedência dos pedidos formulados, embora o faço em termos um pouco diversos. Destaco ainda que, como tive a oportunidade de me manifestar amplamente sobre as matérias de fundo no ano de 2020, em janeiro de 2020, ocasião em que estava no plantão, por ocasião da apreciação dos pedidos liminares, reputo desnecessário reiterar aqui todos aqueles fundamentos que lá lancei, que são de conhecimento e que também abordarei repetindo-os ao longo de cada dispositivo impugnado. E deixarei de repeti-los principalmente naqueles pontos que eu convirjo com o eminente relator, para não sermos redundantes. Em razão disso, faço um resumo do meu voto, embora já também tenha pedido ao meu gabinete para encaminhar aos respectivos gabinetes o voto mais completo, o voto completo. E também, ao iniciar, senhora presidente, eu digo que eu estou completamente aberto às discussões. Eu penso que esse é um tema que nós, convergindo, fortaleceremos o Poder Judiciário e poderemos estabelecer, ministro Fachin, balizas para que o Conselho Nacional de Justiça, na forma da proposição que farei ao longo do meu voto, possa exatamente organizar a implantação e a implementação dos juízes de garantias em todo o nosso território nacional, justamente no momento que estarão à frente do Supremo e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso na presidência e Vossa Excelência, ministro Fachin, na vice-presidência. Pois bem, inicio com a análise da perspectiva formal da constitucionalidade dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, caput, 3º-E, 3º-F
e da inconstitucionalidade alegada do parágrafo único do artigo 3º-D do Código de Processo Penal. As ações impugnaram a constitucionalidade formal desses dispositivos. Então, abordo inicialmente as alegações de inconstitucionalidade formal. Trago minhas ponderações a respeito dos alegados vícios de inconstitucionalidade formal de que padeceria o artigo 3º da Lei 13.964, 2019, especificamente no que interessa à instituição e à implementação do juiz das garantias no processo penal brasileiro. De uma forma geral, todo o primeiro bloco de dispositivos introduzidos no Código de Processo Penal pelo artigo 3º da lei atacada, refiro-me aqui aos artigos já dito, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F do CPP, tem o propósito único de instituir e implementar o microsistema processual do juiz das garantias no direito brasileiro. Nos termos desse microsistema de garantias, inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, compete ao juiz das garantias, em síntese, exercer o controle da legalidade da investigação e zelar pela salvaguarda dos direitos individuais dos investigados. Isso está no introduzido artigo 3º-B caput, praticando os atos jurisdicionais enumerados expressamente ao longo de 18 incisos do artigo 3º-B. A partir da nova lei, então, passa a existir uma cisão acentuada, e essa é a mudança de cultura, entre a fase pré-processual ou investigativa e a fase processual propriamente dita, sendo a linha divisória entre as duas fases fixada no recebimento da denúncia ou da queixa, que, segundo dispõe o artigo 3º-C caput do CPP, é o ato processual com o qual se encerra a competência do juiz das garantias. Após a etapa inicial da persecução penal, e uma vez instaurada a relação jurídico-processual, a condução do processo passa a ser do juiz da instrução e do julgamento, CPP, artigo 3º-C, parágrafo 1º, a quem competiria solucionar as questões pendentes e, inclusive, reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias, CPP, artigo 3º-C, parágrafo 2º, não ficando vinculado às decisões do juiz das garantias. Cumpre destacar ainda que o artigo 3º-D caput do CPP instituiu nova hipótese de impedimento no processo penal, segundo a qual o juiz que praticou qualquer ato na fase de investigação fica impedido de funcionar no processo. Enquanto isso, o parágrafo único do artigo 3º-D do CPP e o artigo 3º-E estabelecem regras de organização interna do Poder Judiciário voltadas à implementação do juiz das garantias. Finalmente, o artigo 3º-F dispõe sobre o dever do juiz das garantias de assegurar, abro aspas, o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, fecho aspas, impedindo a exploração, consensual ou não, da imagem das pessoas submetidas à prisão. Verifica-se, portanto, que, além de instituir o juiz das garantias, as normas em comento estipulam seu rol de competências materiais e os limites dessa competência prevêem regras específicas concernentes a impedimento e a deveres da magistratura, do magistrado que figure na relação jurídico-processual como juiz das garantias. E ainda estabelece o mínimo necessário no que respeita à organização interna do Poder Judiciário para sua implementação. O microsistema processual do juiz das garantias, idealizado pelo artigo 3º, portanto, ao definir os alicerces de uma nova cultura e sistemática processual, rompe com um modelo que sempre vigorou no processo penal brasileiro, inaugurando uma mudança paradigmática em nosso sistema. Ademais, como antecipei ao apreciar as medidas cautelares requeridas, e aqui reitero, os artigos 3º-B, C, D, E, F, introduzidos no CPP, a meu ver, tratam de questões atinentes a processo penal.
e não a organização judiciária. Matéria, processo penal da competência, sim, legislativa e privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 do texto constitucional. Esses preceitos foram editados no exercício legítimo da competência constitucional do Congresso Nacional. O escopo específico do processo penal é alcançar a concretização da pretensão punitiva decorrente de um crime pelo acertamento positivo ou negativo do fundamento da pretensão punitiva. Como sabido, praticado um crime, surge para o Estado o direito de punir seu autor. Nasce assim a pretensão penal, entendida como a exigência de submissão de alguém à pena. A pretensão punitiva estatal, todavia, não é autoexecutável, impondo-se sua submissão à jurisdição. Nulla culpa, nulla pena, sine judicio. Haja vista que a pena só se aplica processualmente. A realização da pretensão punitiva pressupõe o desenvolvimento de uma adequada reconstrução fática perante o juiz no curso da ação penal, a qual, por sua vez, é precedida de uma atividade preparatória, de caráter preliminar e informativo, destinada a viabilizar o próprio exercício da ação penal. A persecução criminal, portanto, apresenta dois momentos distintos, o da investigação e o da ação penal. E aqui cito Frederico Marques, abro aspas, é para acusar que o Estado investiga o delito e sua autoria e propõe ulteriormente a ação penal, donde inferir-se que a persecutio criminis tem por objeto a. Preparar a acusação, b. Invocar a tutela jurisdicional do Estado juiz para julgar a acusação. Fecho aspas. Ambos os momentos da persecução criminal integram o direito processual penal, entendido como o conjunto de normas que determina de que maneira se devem comprovar e realizar as pretensões punitivas. Frederico Marques continua definindo o direito processual penal como o, abro aspas, conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da Polícia Judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Pois bem, assentadas essas premissas, entendo que a disciplina da persecução criminal constitui matéria de direito processual penal e, portanto, claramente submetendo-se ao domínio legislativo privativo da União. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. Nessa esteira, mostra-se formalmente legítima, sob a ótica constitucional, a opção do legislador de instituir no sistema processual penal brasileiro, mais precisamente no seio da persecução criminal, a figura do juiz das garantias. Trata-se, portanto, de uma legítima opção feita pelo Congresso Nacional no exercício de sua liberdade de conformação, que, sancionada pelo Presidente da República, de modo algum afeta o necessário combate à criminalidade. Apenas passará a existir uma divisão de competência funcional entre os juízes que atuam na seara criminal, como já ocorre em vários países do mundo, e inclusive alguns estados brasileiros, eu mencionarei, como de todos aqui conhecido. Um juiz atuará durante a fase de investigação, no controle da legalidade e da garantia dos direitos fundamentais, e outro durante a instrução do processo e em seu julgamento. Obviamente, ambos são juízes independentes e têm todas as garantias da magistratura, previstas no artigo 95 da Constituição Federal. Não se sustenta, portanto, a alegação dos requerentes de que, ao instituir o juízo das garantias, a lei teria violado o poder de auto-organização dos tribunais e a sua prerrogativa de propor a alteração da organização e da divisão judiciárias. Aqui não se trata de alteração da organização ou de divisão judiciária, se trata de processo penal, competência da União. E aqui, no ponto, vale rememorar a distinção explicitada no julgamento da ação direta 3.711, Espírito Santo,
entre normas de organização judiciária e normas de direito processual propriamente dito. Abro aspas. Na peça vestibular daquela ação, nota-se aguda mixórdia entre os conceitos de normas de organização judiciária e normas de direito processual. Na lição de José Frederico Marques, as leis de organização judiciária cuidam da administração da justiça e as leis de processo da atuação da justiça. As leis processuais, portanto, regulamentam a tutela jurisdicional, enquanto as de organização judiciária disciplinam a administração dos órgãos investidos da função jurisdicional. A norma de direito processual se peculiariza por afetar aspectos umbilicalmente ligados à tríade de jurisdição, ação e processo. O relator da ação foi o relator dessa eminente ação também, o ministro Luiz Fux. Faço a referência. Fecho a citação. Entendo, assim, que os artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, caput, 3º-E e 3º-F do CPP, introduzidos pelo artigo 3º da lei aqui impugnada no ponto, tratam de questões atinentes ao exercício da jurisdição no processo penal brasileiro. E aqui, sem dúvida nenhuma, alterando profundamente sua lógica de funcionamento, mas, como consequência, a sua lógica de funcionamento, porque, na verdade, o que se está a mudar é uma cultura do processo penal e introduzindo um novo instituto. A partir de uma clara cisão de competência entre as fases pré-processual e processual. Emerge desse bloco normativo uma nova competência funcional no processo penal brasileiro e, conforme consignado na ação direta 4.414, a cisão funcional de competência não se insere na esfera legislativa dos Estados-membros, sendo matéria de direito processual penal de competência privativa da União. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Estou citando aqui vários precedentes para demarcar que essa discussão sobre organização judiciária e competência processual, que daí derivaria competência da União ou competência da União supletiva pelos Estados, já tem vários enfrentamentos que ocorreram aqui na Corte, em situações não iguais, porque o juízo de garantia é uma introdução na nossa cultura jurídica, mas muito similares. Pois bem, situação diversa, a meu ver, há quanto à análise formal do parágrafo único do artigo 3º-D, também inserido pelo artigo 3º da lei impugnada. E leio o dispositivo. Artigo 3º-D, parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Aqui eu entendo que há, sim, uma invasão da competência legislativa e da autonomia dos tribunais quanto à sua organização interna. Releio o dispositivo pedindo desculpas aos colegas. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Reconheço que o preceito supracitado, destoando dos demais dispositivos contidos no mesmo bloco normativo, esse sim está voltado à administração da justiça, para a disciplina da organização interna do Poder Judiciário, para a regulação da burocracia judiciária e aqui sim apresentando feição nitidamente procedimental. O parágrafo único do artigo 3º-D impõe aos tribunais a criação de um sistema de rodízio de magistrados para viabilizar a implantação do juiz das garantias nas comarcas em que funcionar um único juiz. E aqui no ponto eu entendo que afronta sim a autonomia administrativa e o poder de auto-organização do Poder Judiciário, que pode sim organizar de uma outra forma a solução dessa situação nas comarcas em que funcionar um único juiz. E, portanto, aqui sim eu vejo, por parte do legislador, a usurpação da iniciativa reservada aos tribunais para propor projetos de lei que visem dispor sobre sua organização judiciária, conforme o artigo 96, inciso 2, alíneas B e D
e artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, o que ocasiona, assim, a sua inconstitucionalidade formal. A norma em referência descreve a forma pela qual, nas comarcas que funcionar apenas um juiz, deverá ser implementado o juízo das garantias. Ao fazer isso, cria uma obrigação aos tribunais no que tange a sua forma de organização, violando, assim, o poder de auto-organização desses órgãos, artigo 96 da Constituição, e usurpando sua iniciativa para dispor sobre a organização judiciária, que está inscrito no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por fim, e aqui no ponto, nesse ponto, ressalte-se que o artigo 3º na própria lei há uma incoerência interna. No artigo 3º de forma diversa da que está no parágrafo único do 3º, mas em consonância com a autonomia dos tribunais e respeitadas as peculiaridades de cada estado da federação, corretamente o 3º explicita que, abro aspas, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Então, vejam que há, inclusive, uma contradição interna nos dispositivos da lei, e todos nós aqui que acompanhamos o processo legislativo sabemos que, muitas vezes, isso ocorre nas deliberações do Congresso Nacional, e aí a hermenêutica é que tem que solucionar essas incoerências. Portanto, o artigo 3º, parágrafo único, o parágrafo único do 3º, para ser mais preciso, além de ele ser inconstitucional formalmente, no meu olhar, ele, inclusive, está em contradição interna com o artigo 3º, este sim, respeitando a autonomia dos respectivos tribunais. Portanto, e aqui no ponto, diversamente da proposta formulada pelo ministro Luiz Fux, entendo que o artigo 3º é plenamente constitucional. E, ao contrário de Sua Excelência, eu não faço interpretação conforme a Constituição no ponto. Então, em relação ao 3º, assento a sua plena constitucionalidade e divirjo parcialmente no que diz respeito a uma interpretação conforme. Digo que não se pode presumir a adoção de critérios subjetivos pelos respectivos tribunais para designar o exercício da função de juiz das garantias. Pelo contrário, o artigo 3º é claro ao prever que a designação observará as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal e diz claramente os critérios objetivos a serem divulgados pelo respectivo tribunal. Pois bem, digo então, ressalte-se que, à época em que exercia a presidência do CNJ, instituí, por meio da portaria número 214, de 26 de dezembro de 2019, inclusive antes da vinda das ações, grupo de trabalho coordenado pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, com quem tive no CNJ a melhor convivência possível, e eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, com o propósito, ele coordenando, de desenvolver estudos relativos aos efeitos e impactos da aplicação da nova lei junto aos órgãos do Poder Judiciário. O CNJ, então, realizou um estudo substancioso sobre o tema e elaborou minuta de resolução, a fim de instituir diretrizes de política judiciária para a estruturação, a implantação e o funcionamento do juiz das garantias nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais do país. Nessa proposta, o Conselho previa a adoção de modelos, como especialização, regionalização e rodízio entre juízes, a serem definidos pelos tribunais no exercício da garantia constitucional de sua autonomia administrativa e financeira, consideradas suas particularidades também num país extenso e diferentes situações demográficas, geográficas, administrativas e financeiras demandam especificidades. No caso da especialização, o Conselho reforçava a determinação do artigo 3º, de que, abro aspas, núcleo ou central das garantias deverá ser formado por magistrados designados por meio de critérios objetivos. Fecho aspas, deixando claro ainda que a designação observará, abro aspas, as normas de organização judiciária
das unidades federativas, podendo ser previstos, entre outros, os seguintes critérios. Exercício, aqui é exemplificativo do grupo de trabalho. Evidentemente que eu não estou aqui a colocar isso como proposta concreta aqui de dispositivo, mas apenas exemplificando o que foi os estudos à época do CNJ. Que esse núcleo ou grupo, né, central de garantias deveria levar, entre os critérios objetivos que a lei faz menção, exercício anterior em função jurisdicional no âmbito criminal e da execução penal, autoria de publicações, pesquisas acadêmicas, produção acadêmica nas áreas de direito penal, direito processual penal e criminologia, e afinidade e interesse, considerando participação em cursos e capacitações, assim como promoção de outras ações na esfera da justiça criminal. Fecho aspas. Ou seja, o CNJ, nessa resolução, estabelecia critérios exemplificativos em atendimento ao artigo 3º-E, de maneira objetiva e exemplificativa. E cada tribunal, no exercício constitucional de sua autonomia administrativa e financeira, claro, definirá os critérios objetivos a serem utilizados na designação da função de juiz das garantias, consideradas suas particularidades. Evidentemente, em caso de eventual ilegalidade na adoção dos critérios, se porventura não forem critérios verdadeiramente objetivos, razoáveis, proporcionais a serem adotados, caberá a impugnação pela via adequada. Mas impor critérios objetivos, neste momento, a meu ver, configuraria invasão desarrazoada à autonomia administrativa e ao poder de auto-organização do Poder Judiciário. Enfim, por todas essas razões, esse primeiro capítulo do meu voto eu encerro da seguinte forma, que depois estará transposta no dispositivo e em todos os capítulos assim eu farei. Por essas razões, voto pelo reconhecimento da constitucionalidade formal dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, caput, 3º-E e 3º-F do Código de Processo Penal, introduzidos pelo artigo 3º da Lei número 13.964/2019, e pela declaração de inconstitucionalidade formal, tão somente no ponto do parágrafo único do artigo 3º-D. Pois bem, segundo capítulo, da necessidade de conferir eficácia normativa e social ao microsistema do juiz das garantias. Embora estabelecida e respeitada a premissa fundamental da validade formal do artigo 3º da Lei 13.964, que inseriu o juiz das garantias no CPP, e com ele todo um novo microsistema próprio, o fato é que, dada a originalidade do Instituto Processual em nosso ordenamento jurídico, sua implementação e funcionamento não se fazem de uma maneira automática, sem a necessária adequação estrutural e procedimental do Poder Judiciário. A lei introduziu uma alteração de grande magnitude na cultura do nosso processo penal, cuja implementação depende de um minucioso trabalho de ajuste do Poder Judiciário brasileiro. Já tendo isso em vista, conforme já mencionei, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria 214, instituiu o grupo de trabalho. Os tribunais, a partir das diretrizes de política judiciária que vierem a ser fixadas pelo CNJ, deverão ainda trabalhar, que por competência constitucional faz esse trabalho já no seu dia a dia, não é? Também o fará em matéria de juiz das garantias. Deverão ainda trabalhar na reorganização e no rearranjo de suas estruturas, os respectivos tribunais, com as orientações fixadas a partir do resultado dessa ação direta da inconstitucionalidade e das diretrizes que vierem a ser tomadas pelo CNJ. O que passará necessariamente pela adaptação, ministro Fux, das normas de organização judiciária da União dos Estados e do Distrito Federal, conforme determina exatamente o mandamento do artigo 3º-E da lei aqui questionada. No entanto, e aqui no ponto uma divergência com o eminente relator, ministro Fux, no entanto, eu entendo que o cumprimento dessas providências
é mandamental, é mandatória. Ou seja, não é faculdade dos poderes judiciário e legislativo de estabelecê-las. O microsistema do juiz das garantias foi instituída por norma de processo penal, a qual, por natureza, tem sua instituição e a sua forma cogente e impositiva sobre todos os entes da Federação e sobre todos os poderes da República. Trata-se também de norma de direito fundamental. Nós não podemos jamais, essa é a grande mudança na cultura. É um processo inquisitorial que vem do governo Getúlio Vargas do Estado Novo, de 1941, que se adequa agora à Constituição da República, em que, abordarei aqui no meu voto, estabeleceu a necessidade e a primazia de os direitos e garantias fundamentais serem os pontos principais da jurisdição e os grandes pontos que uma corte constitucional e juízes constitucionais devem estar em sua defesa. Ela densifica os direitos do investigado e do acusado no processo penal, cumprindo mandamentos dos direitos e garantias da Constituição. Penso que deixar a adoção de tais providências ao sabor das conveniências regionais e da estrita discricionariedade dos entes federativos e dos tribunais implicaria dar a eles o poder de tornar o juiz das garantias letra morta, não obstante sua natureza processual penal cogente e impositiva. Assim, embora reconheça que o novo Instituto demanda complementação normativa e organizacional e que deve ser respeitada a autonomia e as especificidades de cada tribunal, entendo que o microsistema processual do juiz das garantias deve ser implementado de maneira consciente e obrigatoriamente em todo o território nacional. Ressalto que o eminente ministro relator, Luiz Fux, propõe que os dispositivos que prevêem a implementação do juiz das garantias devem ser submetidos à técnica de interpretação conforme a Constituição, para que deles não se deduza a obrigação de criação do microsistema nos termos previstos pela lei. Assim, a título de exemplo, confere interpretação conforme ao caput do artigo 3º-B nos seguintes termos, e aqui leio do voto de Sua Excelência, o eminente relator. O juiz das garantias poderá ser criado pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para o controle da legalidade da investigação criminal e para a salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Fecho a citação. Pois bem, não obstante as razões sempre bem fundamentadas que foram levantadas por Sua Excelência, peço vênia e divirjo respeitosamente da solução adotada pelo eminente relator, por todas as razões que já apresentei anteriormente. Assim, proponho a esta Corte solução semelhante, mas mais ampliada, àquela contida na decisão monocrática na qual apreciei as medidas cautelares requeridas nos autos, qual seja a fixação de um prazo de transição, mais adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário Nacional, que viabilize, inclusive, sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. Digo, então, instituir profundas modificações no direito processual penal, que traduzem não apenas uma reconfiguração do sistema jurídico, mas uma verdadeira transformação político-cultural, exige a concessão de prazo razoável para a sua implementação, mais do que a necessária adaptação das estruturas de organização judiciária, há que se fazer uma significativa modificação nas disposições internas dos próprios atores do sistema jurídico. Assim, é forçoso reconhecer que o prazo de 30 dias, que foi o prazo fixado pelo legislador no artigo 20 da lei, é claramente insuficiente para que se promovam as adaptações necessárias. Por conta disso, à época da decisão cautelar proferida em 2020, inicialmente fixei em decisão monocrática o prazo de 180 dias para a implementação da lei e criei aquele grupo de trabalho no CNJ.
adotando-se como critério a norma de transição fornecida pelo próprio legislador em relação ao parágrafo único do artigo 3º-F, que para esse ponto já estabelecia esse prazo de 180 dias. Todavia, após melhor refletir e com o passar do tempo sobre o tema, e em razão de estarmos em julgamento colegiado de mérito definitivo, portanto, proponho um prazo mais dilatado do que aquele inicialmente fixado em minha decisão liminar, razão pela qual, ao par de, no ponto divergir do eminente relator, no sentido de ser facultativo e dizer que é completamente impositivo a implementação do juiz das garantias em todo o território nacional, mas, para essa adaptação, eu proponho aos eminentes pares o prazo de 12 meses, a contar da data da publicação da ata deste julgamento final, para que sejam adotadas as medidas normativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis e à efetiva implantação e funcionamento dos juízes das garantias em todo o país. E tudo, também proponho que se fixe isso em nossa decisão final dispositiva, sob supervisão e a partir das diretrizes de política judiciária fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que fica responsável pela implementação das balizas que forem fixadas em nossa decisão colegiada e também, evidentemente, nas condições e peculiaridades de cada local de nosso grande país. E também digo que este prazo de 12 meses poderá ser prorrogado uma única vez, por mais 12 meses, desde que apresentada a devida justificativa em procedimento junto ao Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, uma automaticidade de 12 meses para a implementação, mas podendo, por justificativa que seja aceita pelo CNJ, mais 12 meses de prorrogação. Passo agora a examinar as normas pela perspectiva material. E então passo ao capítulo 3º do meu voto, que terá vários itens sob o olhar da materialidade em relação aos vários dispositivos impugnados nas ações diretas. Pois bem, o novo microsistema promove uma clara diferenciação entre a fase pré-processual e a fase processual propriamente dita. Determina que magistrados distintos atuem em cada uma delas, sendo que o juiz que atua na fase investigativa tem o propósito específico de controlar a legalidade dos atos praticados e de garantir, e a lei diz isso, os direitos dos investigados. Em obra de projeção internacional, o preclaro juiz Luiz Geraldo Lanfred, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização DMF, ao ressaltar a importância do juiz das garantias da ótica dos direitos humanos, destaca ele. A obra dele foi escrita em espanhol, vou tentar fazer a leitura em português, para não ficar chato. Né? Ministro Pertence, e até em homenagem ao saudoso ministro Pertence, nosso querido, que não gostava das citações em língua estrangeira nos votos de todos nessa corte. O papel de garante das garantias, por mais que soe redundante, impreciso e impróprio, tem um único sentido, de reforçar, fortalecer e exigir, do modo mais particular possível, o respeito aos direitos fundamentais. Exigir do juiz, em âmbito da persecução penal, essa postura, de entre todas as outras atividades que desempenha no processo penal, desde a instrução até eventual cumprimento da execução de uma condenação, é um desafio. Não é apenas um desafio, mas uma condição que legitima, que justifica sua própria atividade. Inclusive, porque
Viver de acordo com essa ordem de coisas é um imperativo que dá sentido ao poder que recebe da sociedade para aplicar o direito e realizar a verdadeira justiça. Fecho a citação, que no papel está em espanhol. Cito a fonte. Pois bem, a instituição do juiz das garantias pela Lei 13.964 veio a reforçar o modelo de processo penal preconizado pela Constituição de 88. Tal medida constitui uma alteração sem precedentes em nosso processo penal, o qual tem paulatinamente caminhado para um fortalecimento do modelo acusatório. A Constituição de 1988, nossa carta refundante da nossa sociedade, operou uma mudança radical na concepção de processo penal então vigente, ainda influenciada à época, embora em menor medida, pela concepção autoritária que inspirou a edição do Código de Processo Penal através do Decreto-Lei 3.689 de 1941, era Vargas, o qual, não por outra razão, veio a ser profundamente modificado a partir da Constituição de 88 em sucessivas reformas legislativas, sobretudo a partir do atual século XXI. Eugênio Pacelli leciona, abro aspas, a nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais conduzido, isso é muito importante, essa citação de Eugênio Pacelli, não fosse mais conduzido prioritariamente como veículo de aplicação da sanção penal, mas além e mais que isso, que se transformasse em um instrumento de garantias do indivíduo em face do Estado. Fecho a citação. Nossa ordem constitucional consagra, a partir do artigo 129, inciso 1 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal o sistema acusatório, o qual se caracteriza pela nítida divisão entre as funções de investigar e acusar e a função de julgar, sendo o réu um sujeito de direitos. Todo e qualquer réu não deixa de ser sujeito de direitos. De acordo com essa lógica, a atuação do Judiciário na fase pré-processual objetiva exatamente é no sentido, e deve ser no sentido, de proteger as garantias fundamentais dos investigados ou acusados. E aqui cito agora Auri Lopes Júnior, que assim sintetiza, abro aspas, o juiz passa a assumir uma relevante função de garantidor, que não pode ficar inerte ante violações ou ameaças de lesão aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, como no superado modelo positivista. O juiz assume uma nova posição no Estado Democrático de Direito e a legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um. Essa é a posição que o juiz deve adotar quando chamado a atuar no inquérito policial, como garante dos direitos fundamentais do sujeito passivo. Fecho a citação e cito a fonte. Senhora Presidente, é essa, portanto, a conformação constitucional de nosso sistema de persecução penal, um sistema acusatório no qual é central a salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado, que trata-se de uma decorrência do forte componente ético da Constituição de 1988. Conforme destaquei na decisão liminar por mim proferida em 15 de janeiro de 2020, o juiz das garantias é instituto que corrobora os mais avançados parâmetros internacionais relativos às garantias do processo penal, tanto que diversos países já o adotam, não sendo uma novidade no cenário do direito comparado. Conforme sintetiza Marcos Alexandre Coelho Zilli, eminente juiz do Estado de São Paulo, ao apresentar casos paradigmáticos julgados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como Piersac versus Bélgica, De Kuber versus Bélgica e Hauschild versus Dinamarca, abro aspas, no preenchimento do desenho do quadro da imparcialidade, como exigência de configuração do justo processo, o Tribunal Europeu demonstra preocupação para com os juízos de valor emitidos pelo julgador no enfrentamento de questões que surjam na fase preliminar de investigação. Quando as decisões vierem carregadas por apreciações que digam respeito ao vínculo autor-fato, abrem-se as vias comprometedoras da imparcialidade. A premissa é de que o julgador dificilmente teria condições de se libertar dos juízos prévios formados,
a tendência seria de transportar na bagagem de sua memória um convencimento preliminar erigido no marco da imputação provisória que ele aderiu quanto da decisão cautelar. Fecho aspas, cito a fonte. Pois bem, a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos influenciou uma série, inúmeras reformas legislativas em praticamente todos os países da Comunidade Europeia, os quais foram, ao longo do tempo, incorporando em seus códigos de processo penal a figura do juiz das garantias. E aqui, senhora presidente, eu omito do resumo, mas é uma pleiade de direito comparado de países que eu cito que introduziram, ao longo do tempo, o juiz das garantias. Cito Portugal, 1987, a Itália, 1989, e em cada um deles que eu vou citando, eu vou mencionando a forma como introduziram. Assim como no direito português, também no direito processual penal italiano, o juiz que atua na fase de investigação fica, em regra, impedido de atuar na fase processual. Vou abordando essas questões e as similaridades com o que está na nossa legislação aqui impugnada. Mas, em razão de ser um longo comparativo, cito também da América do Sul, legislação do Paraguai, que introduziu o juiz das garantias, legislação da província de Buenos Aires, Argentina, que instituiu um juiz das garantias, ao qual compete atuar na fase de investigação e decidir acerca do recebimento ou rejeição da acusação ou do pedido de arquivamento. Esse juiz também fica impedido de atuar no julgamento do processo. Mais recentemente, em 2019, essa alteração que se deu no Código de Processo Local da província de Buenos Aires foi introduzida na esfera nacional e passou a integrar o novo Código de Processo Penal da Argentina, o qual promoveu profundas alterações no sistema processual penal do país, seguindo a tendência observada na América Latina de adotar medidas de reforço à imparcialidade judicial. Cito também o Chile, cito a Colômbia, também detalhando alguns pontos das respectivas legislações. Cito que, inclusive, em nosso país, conforme citei na decisão liminar, alguns tribunais de justiça estabeleceram centrais ou departamentos ou núcleos de inquéritos policiais, entre os quais, como todos sabemos, até porque eu sou relator de uma ação direta que já iniciou julgamento, o DIPO, no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça do Estado de Minas, Pará, Piauí e, novamente, São Paulo. Ou seja, é um modelo que, com características não exatamente iguais à da legislação federal aqui impugnada, mas que estabelecem essa distinção da fase pré-processual com a fase de instrução e julgamento. Pois bem, eu vou adiantando aqui, senhora presidente, em razão de não tomar o tempo de vossas excelências, até porque eu faço aqui um longo discorrer a respeito da experiência do DIPO, que é uma experiência que veio de 1984, há muito tempo, ou seja, quando eu entrei na Faculdade de Direito em 1986, o DIPO já estava estabelecido. Tive a oportunidade de, como advogado, atuar no DIPO, em São Paulo. Então, aqui nós temos a possibilidade de ganharmos um pouco de tempo, e já passo, então, senhora presidente, ao item 3.2, ao segundo item do meu capítulo 3º de voto, que aborda a interpretação conforme ao artigo 3º-A do CPP incluído pela lei. Acompanho aqui a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux, da seguinte forma. Artigo 3º-A, proposta de interpretação conforme ministro Luiz Fux.
O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. O que faz o ministro Luiz Fux? Ao dar interpretação conforme, ele introduz no dispositivo aquilo que seria o enunciado de sua interpretação conforme. E a substituição da atuação probatória, aí introduz Sua Excelência das partes, podendo o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Qual é a diferença entre o que está na lei e o que propõe o ministro Luiz Fux e que eu adiro? E por aderir, senhora presidente, eu não vou, evidentemente, repetir os argumentos e os fundamentos do ministro Luiz Fux, porque senão tomaria tempo do voto de todos aqui, desnecessariamente, porque Sua Excelência já falou na sessão anterior de julgamento desse caso e, evidentemente, terá a palavra novamente, como relator sempre, para esclarecer seus posicionamentos. Então, senhora presidente, aqui simplesmente eu vou ler a lei, o dispositivo na forma da lei e o dispositivo na forma da interpretação conforme do ministro Luiz Fux, a que estou aderindo. Só para rememorar os eminentes colegas, como Vossa Excelência mesmo, presidente, enunciou no início que seria desnecessário repetir todo o dispositivo, porque aqui eu teria que novamente falar sobre eles. Diz a lei, artigo 3º-A, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que está a lei estabelecer? O juiz não pode ter iniciativa nenhuma, zero de iniciativa. Nenhuma. Ele só vai dizer sim ou não aos pedidos que vierem da acusação e do órgão investigador, não acusação, do órgão investigador e do investigado. Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, faz uma interpretação conforme para estabelecer que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, possa determinar a realização de diligências suplementares, ou seja, não são diligências que ele iniciou, mas são diligências que ele entenderia por necessárias como suplementação a fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para, posteriormente, o final julgamento do fato. Aqui, então, eu digo que acompanho Sua Excelência nessa interpretação conforme. Então, sobre ela, não vou discorrer mais com justificativa e passo já ao próximo item do meu capítulo 3, item 3, da interpretação conforme a Constituição Federal, os incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º-B, incluídos pela lei. E aqui faço a leitura dos dispositivos. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, o que diz a lei? O juiz das garantias deverá ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E aqui eu destaco que no voto eu vou enunciar, inclusive, aqui, toda e qualquer investigação criminal, a partir da deliberação desta Corte, que anos atrás, em sessão deliberativa na qual ficaram vencidos eu, ministro César Peluso, que era o relator, e o ministro Ricardo Lewandowski, prevaleceu a posição, então, do ministro Gilmar Mendes, que julgou constitucional o poder de investigação do Ministério Público. Só que, como não há um regramento, não havia, podemos dizer assim, porque agora há, e já é cogente e já é vigente. A magistratura tem que ser informada imediatamente de toda e qualquer investigação. Eu penso que esse é o principal ponto até de todo esse novo microsistema. Porque, infelizmente, em nosso país, todos nós sabemos que existem muitas investigações de gaveta, e investigações prêt-à-porter, investigações que são usadas conforme conveniências, inclusive políticas, que influem no processo eleitoral de última hora.
Então, aqui é necessário que esses direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros sejam efetivamente respeitados. Por isso que aqui no ponto em que se trata que o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, eu já vou propor no meu voto e no dispositivo, senhora presidente, que, independente da implementação do juízo das garantias, todos os procedimentos de investigação criminal do Ministério Público, nas suas esferas, em 30 dias, deverão ser, a partir da publicação da ata de julgamento desse processo, comunicados ao juiz natural da respectiva jurisdição, independentemente da implementação do juiz das garantias. Porque assim já deveria estar sendo feito desde que essa Corte decidiu pela possibilidade do poder de investigação do Ministério Público. Inclusive, isso constou em vários votos, inclusive vencedores daquele julgamento, e nos votos vencidos, a fortiori, que era necessário a supervisão da magistratura e do Poder Judiciário sobre essas investigações, que ficam, às vezes, 1, 2, 3 anos, sem ninguém saber que existem, e são utilizadas, sim, infelizmente, com propósitos não republicanos, muitas vezes. E os fatos estão aí a demonstrar isso. Leio agora o inciso 8º do artigo 3º-B. Compete ao juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Também compete ao juiz das garantias, inciso 9, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. E aqui é a parte que é a CONAMP que impugnou, né? Eu faço aqui referência aos argumentos, mas Vossas Excelências têm no texto completo que fiz distribuir aos respectivos gabinetes, né, as alegações feitas na inicial, e digo que o reconhecimento da competência, vejam aqui, o sistema acusatório estabelecido pela Constituição Federal, reforçado pelo microsistema do juiz das garantias, garante ao Ministério Público o poder investigatório criminal, a fim de conferir efetividade à atuação do órgão e à defesa dos direitos fundamentais. Com base na premissa de que os artigos 5º, incisos 54, 55, 129, incisos 3 e 8º e 144, inciso 4, parágrafo 4º da Constituição Federal não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu os poderes de investigação do Ministério Público e fixou a seguinte tese. Abro aspas. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados, vejam que isso está na tese formulada, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados. Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos 1, 2, 3, 11, 13, 14 e 19, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Fecho aspas. Isso é a tese fixada em repercussão geral no recurso extraordinário 593.727, de relatoria originária do ministro César Peluso, ficando redator para o acordo o ministro Gilmar Mendes. E não se cumpre isso. Esse é o fato. E aqui é uma boa oportunidade para que nós coloquemos claramente, e por isso
na minha proposição, eu fixo o prazo de 30 dias de encaminhamento de todos os PICs ou qualquer outra investigação criminal que estejam nos Ministérios Públicos, com outra denominação que não PIC, para depois não haver a desculpa de ter na gaveta uma investigação com um outro nome, sob pena de nulidade. Em 30 dias, todas as que existem têm que... Aliás, isso já era para ser feito desde aquela decisão, há 10 anos atrás, dessa Corte. Vejam, decisão que aqui, quando ainda estava aqui, o ministro César Peluso. Me lembro bem daquela sessão, mais de 10 anos atrás. É muito importante esse ponto, senhora presidente, eminentes colegas. O reconhecimento da competência constitucional do Ministério Público foi feita por essa Corte, mas com esses regramentos, de atender a possibilidade da atuação do advogado. Como é que o advogado vai atuar se o cliente nem sabe que é investigado? O reconhecimento da competência constitucional do Ministério Público para realizar investigações de natureza penal por iniciativa própria e por prazo razoável, desde que respeitados os direitos e garantias dos indivíduos investigados, demanda que se confira aos dispositivos impugnados interpretação conforme a Constituição para submeter todos os procedimentos investigatórios instaurados, PIC, para submeter todos eles, ou qualquer outro que tenha outra denominação, no âmbito do Ministério Público, ao controle de legalidade exercido pelo juiz das garantias, a fim de concretizar a reserva constitucional de jurisdição em conformidade com as regras constitucionais e processuais, especialmente em relação à instalação, aos prazos de conclusão e duração e às hipóteses de arquivamento. Tudo tem que passar pela magistratura. À semelhança das previsões relativas ao inquérito policial. Eu vou omitir alguns trechos aqui do ponto, senhora presidente, até pela maneira enfática que já destaquei a questão, e vou pulando aqui algumas partes e digo: o poder investigativo do Ministério Público é legítimo, foi o que decidiu essa Corte. Mas essa atuação, e aqui estou citando entre aspas o que está naquele acordo, essa atuação não pode ser exercida de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir inevitavelmente direitos fundamentais. Fecho aspas. Só estou aqui a reforçar algo que essa Corte, por ampla maioria, já havia decidido. Até porque isso está no acordo vencedor. Os acordos vencidos, os votos vencidos, melhor dizendo, os votos vencidos, meu, do ministro Peluso, do ministro Ricardo Lewandowski, a forciori concordamos com isso, que ficou no voto vencedor. Já que pode investigar, que seja feito na forma das garantias constitucionais e com supervisão constante da magistratura. E aqui, mais uma vez, eu cito, entre aspas, o RE 593.727. Qual o medo do Ministério Público de se estabelecer isso? Qual o interesse de se estabelecer isso? A supervisão jurisdicional que já existe nas investigações, já existiu nas investigações anteriores. Se nós demos ao Ministério Público a capacidade investigativa, porque lei não a disciplinava, foi uma interpretação direta da Constituição, e até hoje não temos realmente uma legislação que estabeleça essa formatação, este é o momento primordial para que nós estabeleçamos isso. E a legislação que veio a juízes das garantias. Mas eu proponho que nós não esperemos a implementação dos juízes das garantias para determinar aqui esse prazo de 30 dias, senhora presidente. Vou omitindo partes do voto para ganhar tempo, senhora presidente, e fico a critério de Vossa Excelência se eu interrompo aqui ou no próximo ponto do meu voto. Próximo ponto. No próximo ponto. Se me permite, eu estava aguardando que Vossa Excelência finalizasse pois esse não. ponto. Eu vi agora o horário, já passamos das 16. Pois bem, tais considerações afiguram-se pertinentes a fim de demonstrar a clareza do legislador e incluir nas atribuições do juiz das garantias o controle judicial de toda e qualquer investigação criminal,
independentemente do órgão que a efetue, independentemente se seja a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. E isso se coaduna, veja, claramente com a afirmação do ministro Gilmar Mendes, no voto lá proferido, segundo a qual, ao reconhecer poderes implícitos do Ministério Público, destacou que, abro aspas, a atividade de investigação, seja ela exercida pela polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. Fecho aspas, recurso extraordinário 593.727, relator ministro César Peluso, redator para o acordo, ministro Gilmar Mendes. Assim, digo eu, prever a figura do juiz das garantias para assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos investigados na fase pré-processual e impedi-lo de atuar nos procedimentos investigativos que ocorrem nas gavetas, os chamados PICs ou qualquer outro nome que se tenha, pelo simples fato de não serem conduzidos pela polícia e sim pelo Ministério Público, é inverter a lógica garantista do novo microsistema que já deveria ser aplicado desde a decisão naquele RE 593.727. Afinal, ser informado sobre a existência de investigação criminal é, abro aspas, uma das principais atribuições do juiz das garantias, refletindo em direito do investigado, fecho aspas, de não existir investigação sigilosa que o impeça de ser acompanhado pela defesa técnica. E aqui estou a citar Guilherme de Souza Nutti. Digo que é apavorante a possibilidade de haver investigação no Estado Democrático de Direito, que não seja do conhecimento de ninguém, que não se sabe em que gaveta está, que não está sob o controle do Judiciário, em que não há a devida transparência que tantos, alguns hipócritas, defendem, mas não praticam no seu dia a dia da sua importante função, sim, ministerial. É óbvio que isso é referente a uma minoria. Não estou a falar da instituição que ganhou também da Constituição de 1988 do nosso processo de redemocratização uma competência e uma atuação extremamente importante que vai além das questões penais para as questões ambientais, culturais, patrimoniais, de defesa do patrimônio público e de toda a sociedade. É evidente que eu estou aqui a falar de uma minoria. Ministro Algumas delas já apareceram, outras a gente desconhece, mas são minorias. Pois não, ministro André Mendes? Me concede um breve à parte? Pois não. Entendo as preocupações de Vossa Excelência e são mais do que fundamentadas e justificáveis. Me permita só considerar que, sem também fazer uma antecipação de juízo, mas aderindo à argumentação de Vossa Excelência, há uma prevenção ou estabelecimento de um critério de controle judicial para as investigações criminais, quaisquer nomes que se deem a essas investigações, o que penso ser salutar. Segundo o dispositivo, Vossa Excelência não aborda a questão de inquéritos civis. Não, eu não avancei para o inquérito civil. Mas eu só lanço a pergunta sem ter a resposta mesmo. Muitos dos inquéritos civis dizem respeito a possíveis ilícitos de improbidade ou ilícitos civis cujo fato, em função de uma independência entre as instâncias, também caracterizam crime. Então, não adianta, quiçá, diante de eventuais circunstâncias, nós criarmos esses regramentos e estabelecermos esses parâmetros, já é um grande avanço, e reconheço e faço esse registro a Vossa Excelência, mas de talvez termos esses procedimentos, entre aspas, civis. Por isso que eu digo, todo e qualquer procedimento, seja o nome que for, se ele tiver algum núcleo que atinja um aspecto criminal, penal ou de prática de crime,
Até porque seria, eminente ministro André Mendonça, entendo a preocupação de Vossa Excelência, seria prevaricação do promotor que está atuando num inquérito civil, ao se deparar com um crime, não abrir um procedimento ou provocar o promotor natural criminal. Conclui a investigação no inquérito civil, Exato. nunca houve nada no inquérito ou na investigação criminal, se remete aquilo para o promotor natural correspondente na esfera criminal, já com relatório, com conclusões, e simplesmente se tem o trabalho de oferecer uma denúncia. Por isso que a minha proposição, desculpa... Não, eu é que peço desculpa a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. É no diálogo, é na função do diálogo e na preocupação do tempo, a gente fica nessa aflição. Mas a minha proposição é que não só PIC, por isso eu não faço referência só a PIC, todo e qualquer outro procedimento que tenha algum elemento criminal ou fato que seja crime, deve ser informado ao juiz em 30 dias. Como que o Ministério Público vai fazer isso? Se é o promotor da ação civil pública numa cidade de um único promotor, ele é o promotor de tudo. Então, inclusive penal, ele o faz. Se é um promotor de um inquérito civil que descobre um elemento criminal numa comarca como São Paulo, em que, evidentemente, há divisões do ponto de vista de competência entre as várias promotorias, esse comunicará ao promotor criminal e o promotor criminal deverá comunicar ao juiz. Se ele conclui o inquérito civil, passa 1 ano, 2 anos, e os elementos que estão ali ele não comunicou, primeira coisa, ele prevaricou. Prevaricou. Ele deveria, ao se deparar com um crime, comunicar ao órgão competente de investigar, que pode até ser ele mesmo, se ele for acumulando promotoria ao menos para que civil, avalie se há administrativa indicativo ou não que justifique. Promotoria criminal. Então, por isso que o prazo de 30 dias. Se não comunicar em 30 dias, está tudo nulo. Eu não sei. Podemos até discutir esse prazo e ampliar de 30 para 60 dias, não é? Mas é algo que nós já decidimos há mais de 10 anos aqui. Ministro Toffoli, eu peço a Vossa Excelência que, se pudermos chegar ao final do item... Pois não. Porque depois vamos para o debate, não tenho a menor dúvida, né? Porque aí eu abordo aqui... audiências marcadas desde as 16 horas. Então, a parte que eu abordaria aqui é a questão do arquivamento direto pelo Ministério Público. Então, podemos suspender aqui, aí eu entraria nessa parte, porque a parte que diz respeito aos PICs e essa questão, eu já encerrei aqui os argumentos necessários. Muito obrigada. Agradecendo a Vossa Excelência, senhora Muito presidente. obrigada, ministro Dias Toffoli. Está suspensa a sessão para o intervalo regimental, porque tem audiência.